Blessing and honor, power, dominion, all things belong to you. Reigning forever, awesome in splendor, who was and is to come. For behold, our eyes have seen the glory of the King, King of kings upon the throne. We worship you. For behold, our eyes have seen the glory of the King, who before the world was slain. You reign. Blessing and honor, power, dominion, all things belong to you. Reigning forever, awesome in splendor, who was and is to come. For behold, our eyes have seen the glory of the King, King of kings upon the throne. We worship you. For behold, our eyes have seen the glory of the King, who before the world was slain. You reign. Forever and ever, forever and ever, forever and ever, amen. Forever and ever, forever and ever, forever and ever, amen. Forever and ever, forever and ever, forever and ever, amen. Forever and ever, forever and ever, forever and ever, amen. Forever
Oh, sing to my God, forever and ever, forever and ever, forever and ever, amen. Forever and ever, forever and ever, forever and ever, amen. Yes, Lord Jesus. Sim, Senhor Jesus, Everything belongs to you. todas as coisas pertencem a Ti. We know, Lord Jesus, Nós sabemos, Senhor there Jesus, is no other name que não há outro nome on heaven, on earth, nos céus e na terra, in the universe no universo, that is above yours. que está acima do seu. So, Lord Jesus, we glorify your name. Então, Senhor Jesus, And we glorificamos o Teu thank nome. you for being in our midst. Agradecemos por estar entre Holy nós. Spirit, thank you for moving around us, Obrigado, Espírito Santo, por se mover, for allowing us to have life por nos permitir vida and life in e abundance. vida em abundância. We thank you, Lord, Te agradecemos, Senhor, for covering your children, por acalmar os Teus for filhos, protecting them, por os proteger, allowing us, Lord, to see your glory. nos permitindo ver a Tua glória. Yes, Lord. Sim, Senhor. Because it's not about us, but it's about you. Não é sobre nós, mas You sim are sobre the Ti. King of Kings, És o Rei dos Reis, the Lord of Lords, Senhor dos Senhores, the one that died and resurrected on the aquele que third morreu e day. ressuscitou no So, terceiro Lord, we dia. glorify your name. Glorificamos o Seu nome And we know that there is nothing impossible. e sabemos que não há nada Because you, impossível. Lord, Porque Tu, and Senhor, with you, e Lord, contigo, Senhor, everything todas as coisas is são possible. possíveis. So we pray, Lord, Então nós and we oramos, give you Senhor, thanks, e Te and we agradecemos glorify your e name. glorificamos o Seu nome. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus oramos. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. We can do better than that, Glória a church. Deus, podemos fazer melhor, igreja. We can do better than that, church. Conseguimos fazer melhor que isso, igreja. We can do better than that, Conseguimos fazer church. melhor. We can do better than that, church. We can do better than that. Podemos fazer melhor que isso. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. So that you know, the word of God says we need to make a joyful noise. A palavra do Senhor diz que devemos fazer som de adoração, de alegria. It's not a sorrowful noise. Não é som de barulho, It's a joyful noise. é som de alegria. So I'll actually ask you, Então eu vou vos pedir, stop whatever you're thinking about now. vamos parar tudo que estamos a pensar neste Please just give momento. him glory and say, God, I give you glory. I'm E giving you vamos a glorificar. clap offering. Queremos oferecer palmas de glória. So I'll ask you to actually guide me. Então vamos Amen. pedir para me guiarem. Hallelujah. Aleluia. So 1, Então 2, 2, 3. 3. Hallelujah! Hallelujah! Hey! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Hey! Hey! Hallelujah! Glory to God! Glória a Deus. Hallelujah! Wow! It's such a blessing to be in the house of the Lord. É uma bênção estar na casa do Senhor. Hallelujah. Before you take your seats, Antes de tomar o seu lugar, please greet your neighbor por favor, saúde o seu vizinho. and thank you, worship E team. obrigado, equipe de louvor. May the Lord bless you. Que o Senhor vos abençoe. Hallelujah. Aleluia. We are in His presence. Estamos na sua presença. Our God is good. Nosso Deus é bom. You know, and in His presence, E na presença dele there is everything you need. há todas as coisas que você precisa. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. This is why we're here. Este é o motivo pelo qual estamos Because aqui. we have been called Porque fomos chamados by Him por Ele to praise His name. para louvar o seu nome. Hallelujah. If you read your Bibles, Se você ler a He sua says the Bíblia, people that He has chosen. Ele diz que as pessoas que Ele escolheu, He o has povo que Ele chosen escolheu, them to give Him praises. Ele os escolheu para dar louvores. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glória a Deus. I think I won't need to preach today
Eu acho que não vou precisar de because pregar the kids hoje, are not around. So porque as crianças I não wanted estão to aqui. join them. E eu queria me juntar a elas. It's a blessing. Amen. É uma bênção, amém? But I will share. I will share. Amen. Mas eu vou partilhar. Just wanted to ask you to open your Bibles in the book of Luke chapter 17. E eu queria vos pedir para abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. And we're going to read from verse 20 E vamos ler a partir do versículo 20 up to verse 26. até o versículo 26. I have a special gift to all of you today. Tenho um presente muito especial para todos vocês hoje. And I'll just quickly read. E vou rapidamente ler. Amen. Amém? So verse 20 reads, Então, Luke, o versículo 20 diz em Lucas, verse 20 says, 17:20 says, being asked by the Pharisees when the kingdom of God will come. And he answered them, the kingdom of God is not coming in ways that can be observed. Nor will they say, look, here it is, or there. For behold, the kingdom of God is in the midst of you. And he said to the disciples, the days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see. And they will say to you, look there, or look here. Do not go out or follow them. For as the lightning flashes and lights up the sky from one side to other, so will the Son of Man be in his day. But first he must suffer many things and be rejected by this generation. Verse 26, just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. Amen. Lucas 17:20 diz o seguinte: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que possa se ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês, olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Amen. You know, it's amazing. É incrível. Last week we've been speaking about families Na semana passada estávamos a falar sobre famílias and the importance of families. e a importância das famílias. How the Lord sees Como o Senhor olha the family a família according to His Word. de acordo com a sua palavra. And as we said, we are a word-based church E como sempre somos uma, And we don't uma igreja preach, baseada na palavra outside of what the Word of God says. e não pregamos fora da palavra de Deus. And we say that it's important for us as children of God E dissemos que como filhos de Deus é importante to value families. valorizar famílias. It's important for us to connect to one another. É importante nos conectarmos uns aos It's outros. important to share love. É importante partilhar amor, It's important to share respect. respeito. It's important to minister through our presence. É também importante ministrar através da nossa presença. It's important to share the love of God É importante partilhar o amor de because this Deus, is what we have been called to do. porque este é o nosso chamado. Because the Word of God says that by their fruit Porque a palavra de you Deus will diz know that they are my true disciples. que pelos seus frutos saberão que são os meus verdadeiros So when a discípulos. church is not applying that principle Então, quando uma igreja não aplica este princípio and we are creating patterns that are against the Word of God, e criamos padrões que são contra a palavra de Deus, we are not fulfilling God's commandment. não estamos a realizar o mandamento de Deus. Because it's actually one of the most amazing things in the Word is one of the 10 commandments is that you need to actually honor your mother and your father because there is a blessing. Então, é na verdade um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, que você tem que honrar ao seu pai e à sua mãe, porque na verdade tem uma bênção lá. So we understand as children of God Nós entendemos como filhos de Deus that we need to dwell with our brothers and sisters, with our parents. que precisamos permanecer com os nossos irmãos We e need pais. to help them. Precisamos os ajudar. Hallelujah. We need to help them. Precisamos ajudar a If eles. they don't know Christ, Se eles não conhecem a if Cristo, they know Christ, se eles conhecem we a need Cristo, to exalt the name of the Lord together. precisamos exaltar o nome do We Senhor need juntos.
to plant the seed of the gospel temos que semear o evangelho through the way that we live as families. através da família da forma que vivemos como família. And I say, some people say, but Pastor, I'm not married yet. E algumas pessoas dizem, eu ainda não sou casado, pastor, But it's a blessing. mas é uma bênção. Understand that you are a member of a family. Entender que você é membro de uma You can família. minister to them Você pode ministrar para through eles your lifestyle, através do teu estilo through de your vida, love, do seu amor, through your respect o teu respeito and your e a presence. sua presença. There is no space for excuse Não há espaços para desculpas and say, e dizer, because I am supplying porque eu estou a for the fornecer family, I don't have time for them. a família, ou seja, se eu estou a prover para a família, não tenho tempo para a And we família. say that if you work hard, E nós temos que você trabalha duro love hard also. e também tem que amar de forma Hallelujah. intensa. Intensity matters. Intensidade importa. Intensity matters. Intensidade importa. So if you don't put intensity Se você não coloca intensidade to share the love of God, para partilhar o amor de Deus, the only testimony that you will have o único testemunho que você terá is that as a child of God, é que como filho de Deus, you are doing totally the opposite what the word says. você está a fazer o oposto da palavra. You need to seed the word. Você precisa semear a palavra. Your life must be a testimony. A sua vida tem que ser um The testemunho. way you treat, especially your family, A forma que você trata especialmente a sua família should be your testimony. deveria ser o seu testemunho. So we need to feel challenged about that. Então temos que nos sentir desafiados sobre isso. Of course, we say it's not about following traditions and culture, Claramente que nós dizemos que não é sobre seguir but tradições, it's about applying what the Word of God says. mas é sobre aplicar o que a palavra de Deus Because ensina. I know there are many clashes because of tradition and culture. Porque eu sei que há muitos embates por causa da But tradição the e Word of God cultura. says that you are the light and salt of this earth. Mas a palavra diz que vocês são a luz e o sal desta terra. So you cannot hide yourself under a table. Então não podem se esconder debaixo de uma mesa. And even as a big castle cannot be hidden on top of a mountain. Mesmo um castelo enorme não pode ser You escondido no must topo de be uma montanha. visible. You must be seen. Tens que ter visibilidade e ser visto. And be seen as a child of God. E ser visto como filho ou filha de Deus. But here is the question. Mas eis a questão. What does it mean to be a child of God? O que significa ser um filho de Deus? What does it mean to dwell in the Word of O God? que significa permanecer na palavra do Senhor? Pastor, how can I understand those things simply? Pastor, como eu posso Or in entender a de forma simple manner. simples estes conceitos? You know, and there's my gift. This is my gift to you today. E este é o meu presente para si And hoje for the next couple of weeks. e para as próximas semanas. You know, we have this amazing training that we call entering to the kingdom or entering the kingdom Nós temos este treinamento incrível denominado Entrando no because Reino, we want to give you the principles. porque queremos vos oferecer os princípios. We want you to learn about the Word of God. Queremos que vocês aprendam sobre a palavra I know de that on the Deus. screen is saying 11:30 today, but Eu sei que no ecrã está a dizer 11h30 de hoje, the gift is actually happening now. mas o presente está a acontecer neste exato momento. So I'm actually ministering to you entering the kingdom. Então eu estou a ministrar a vocês entrando no reino. If you said, "Oh no, I don't need to be part of those trainings," sorry, my brother and sister. Se você diz, eu não preciso fazer parte desses You are treinos, already sinto part. muito. Você está a perder. So we say this is guerrilla war. Então nós dizemos que é uma guerrilha de guerra. For those who don't know what guerrilla war is, Para quem não sabe o conceito de guerra em it's guerrilha, all about the element of surprise. é sobre o elemento de surpresa. For those who don't know, Para aqueles que não sabem, for those who know, para aqueles que sabem, it's an ambush. é uma emboscada. You suffer an attack Você sofre um ataque out of nowhere. do nada. So now I'm just doing that. Então eu agora estou a fazer isso. I'm bringing this training to you without your request, Estou a trazer o treinamento sem o vosso pedido ou so that you solicitação, understand what it means to be in the kingdom of God. para que vocês possam entender o que é estar no reino de Deus. So Amém? we do have actually a booklet. Temos aqui um livrinho. You can ask for it at the end of the service. Podes pedir depois do culto. The second thing that I would say E a segunda coisa que eu direi, is that we also nós também would like to invite those that are not yet baptized. gostaríamos de convidar os que ainda não foram batizados. If you want to be baptized, Se gostaria de ser batizado, so I'll ask you to actually follow the training. vou-lhe pedir There are para seguir certain o treinamento, assignments. que tem certos trabalhos ou TPCs. And as we finish the training, E conforme concluímos o treinamento, definitely we'll baptize you. definitivamente vamos lhe batizar. Because we got to speak deeply about the kingdom of God. Porque vamos falar profundamente sobre o reino de Deus. Can the church say amen? A igreja pode dizer amém. Say to your neighbor, Diga ao seu vizinho, it's a good ambush. é uma boa armadilha. Amen. Amém. Amen.
Some people create ambushes to take you to the wrong way, but I'm bringing you closer to the kingdom of God. Algumas pessoas usam armadilhas para te desviar, mas nós estamos a utilizar para te levar ao reino de Deus. So just to start, I like to just tell a story that I was seeing my son sleeping, Então, para começar, vou contar uma história. Eu estava a olhar para o meu filho a dormir. and he slept in a very interesting way. Ele dormiu de uma forma So he muito was interessante. sleeping on the couch, Ele estava a dormir no sofá, and he had his hands raised, então estava com as mãos estendidas. and he was sleeping, E ele estava a deeply dormir sleeping. profundamente. And I told him, Z, wake up. Eu disse, Zia, acorda. You're not sleeping well. You need to sleep Você properly. não está a dormir bem, tens de dormir And bem. he looked at me E ele me olhou. and said, Dad, I'm not E sleeping. ele disse, pai, não estou a dormir. I'm doing yada. Eu estou a fazer yada. I'm actually worshiping the Estou a Lord. adorar o Senhor. Let me worship. Deixa-me I adorar. said, go to sleep, boy. Eu disse, vai That's an dormir, filho. excuse. Isso aí é uma desculpa. So, as we understand about the kingdom, Então, conforme entendemos sobre o reino, my point is we have clarity o meu ponto é termos clareza of what the kingdom of God is, sobre o que é o reino de Deus. especially in this season Especialmente nesta época, where we hear many people on many churches em que ouvimos muitas pessoas em muitas igrejas talking about Falando. certain elements sobre certos elementos of what they think the kingdom of God is, do que acham que o reino de Deus but é, missing the key part. mas perdendo o ponto-chave. As we read the word of God, Conforme lemos a palavra do the book Senhor of Genesis, no livro de Gênesis, we understand that God created men and women for a purpose. entendemos que Deus criou homem e mulher para um He propósito. gave them a reason. Deu-lhes um motivo. The plan was for them to dwell in His presence, in His glory, O plano era eles permanecerem na sua presença e for glória, them to have a deeper relationship with God. para eles terem um relacionamento mais So profundo com actually, Deus. God created a kingdom. Então Deus criou o reino, He is the Ele é. sovereign God. o Deus soberano, And He created everything that exists. e criou tudo que existe. And He said, man, E disse ao homem, take care of it. tome conta disto. I'm giving you Estou a lhe dar this command, just take este care of it. comando. And He said, okay, from the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. E ele disse, da árvore do conhecimento do bem e o mal tu não comerás. And unfortunately, the devil Infelizmente o diabo came to Eve veio a and Eva said, no, whatever God told you is a e lie. disse o que o Senhor está a dizer é uma mentira. And for the first time, E pela primeira vez, questioning God happened. questionar a Deus aconteceu. And men disobeyed God. E o homem desobedeceu a And Deus. this disobedience E esta desobediência was not actually just eating the fruit, não foi só sobre comer was a the act fruta. of doubting Foi o ato de duvidar God's command, os comandos ou mandamentos de Deus, listening ouvir to a different voice, a uma voz diferente and acting e agir upon that disbelief. sobre esta descrença. So men sinned Então o homem pecou because of disobedience. por desobediência. So you need to understand Então você tem que it entender, is not the fruit, because everybody just talks about the fruit. não é sobre a fruta. Toda a gente fala sobre a fruta. It is the disobedience É a that desobediência actually que na verdade separated separou man from God. o homem de Deus. Because the plan was for men to remain connected with O God. plano era que o homem permanecesse conectado a Deus. So men sinned. Então o homem pecou. So I just want to clarify for you that sin, Eu quero clarificar para você que pecado, the word sin, a palavra pecado, actually is missing the mark. significa perder o marco ou a So meta. let's see who has played let's say soccer. Quem já jogou futebol? Please raise your hand. Oh, Pastor Jesse. No. Jesse. That's a blessing. So we uma now bênção. know. Agora Soccer team, sabemos. we have a new player in the house. Na equipe de futebol temos uma nova jogadora. So when you play soccer Quando você joga and you're futebol playing against the other team, e você está a jogar contra outra your equipa, aim o teu is objetivo to score. é marcar, Is to ensure that the ball gets to the goal. é garantir que a bola chegue até o So gol. every player, Então todo jogador, and I'm not saying this because of the World Cup. não estou a falar disso por causa do mundial, por favor, Please. por favor. So every player is playing Então todo to jogador score, tem como objetivo marcar, not scoring against themselves, não fazer autogolo, but actually aiming mas na verdade apontar at the opponent. na baliza do inimigo. So imagine Então imagina, two things. duas coisas. If I decide to play against my own team, Se eu decido jogar contra a minha própria equipa,
Like, instead of moving forward, I'm moving Em backwards. vez de seguir em frente, eu estou a voltar para This trás. means that I am missing the mark. Significa que eu estou a perder o marco, a meta. I'm not looking towards the goal, Já não estou a olhar para o objetivo. but I'm doing everything wrong, Estou a fazer tudo errado, moving towards the opposite direction. movendo-me para a direção oposta. So it's actually disobedience. Então é, na verdade, It's doing desobediência. things against the order. É fazer coisas contra a ordem. It's an error. É um erro. And the Bible is clear. E a Bíblia é muito clara. And I want you to open your Bibles, the book of Romans 6:23, and I will ask you to read for me. E vamos pedir para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Romanos 6:23. 6:23. If you're there, can you please read? Se você está lá, podemos, por favor, ler? Hallelujah. Podemos ler juntos? If you have your Bible. Se você tem a sua Bíblia. If you don't have, please ask your neighbor. Romans is in the New Testament. The book of Romans is in the New Testament. Então, se você Amen. não tem a sua Bíblia, peça ao seu vizinho. O livro de Romanos está no Novo Testamento. Eish. Eish. What does it say? O que é que diz? Wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Eish. Amém. So remember this. Então, lembre-se disto. Because we missed the mark. Porque nós perdemos o marco, a We were meta. entitled to have eternal life. Tínhamos direito à vida eterna, But because we missed the mark, mas porque perdemos a meta, sin o entered, pecado entrou. then the wage of sin, Então, o salário do pecado, the result of o sin, resultado do is pecado death. é a morte. and remember, we had the right to have eternal life E before. lembram-se que tínhamos o direito à vida eterna antes. So Romans is actually saying that, please, Então, Romanos understand diz, that Christ wants to give us life, but sin, então percebam que Cristo quer nos dar a vida, mas o pecado, he pushes us to death. ele nos puxa à morte. And we understand that from the book of Genesis. Entendemos isso do livro That de after Gênesis, man que depois do homem fall, cair, after the man committed sin, depois do homem ter cometido o pecado, death became a morte a tornou-se consequence. uma consequência. And people ask me, E as pessoas me perguntam, theologically speaking, teologicamente falando, what does that mean? o que isso significa? And I always say, E eu sempre these are respondo. some of the questions that you can ask Jesus when you São get to heaven. algumas questões que você pode perguntar a Jesus quando chegar ao céu. Because some people will say, but Pastor, maybe Adam will die. And I would say, no. Então muita gente pergunta, talvez Adão ia morrer. Eu digo, Because não. for the first time that we hear about death Porque pela primeira vez que ouvimos falar da morte, is when man sinned é against quando o God. homem pecou contra Deus. So death wasn't part of God's plan. Morte não fazia parte do plano de Deus, And it happened mas aconteceu because of our sin. por causa do nosso pecado. Romans 3:23 says, Romanos 3:33 diz we have sinned que nós pecamos and fell short of his glory. e caímos fora da sua glória And we lost that right position before God. e perdemos aquela posição We were privilegiada supposed diante to de Deus. be princes, kings, princesses, and queens Devemos ser príncipes, reis e princesas ruling over the earth. a governar sobre a terra. So sin actually separated us from God. Então o pecado separou-nos de Deus, He makes us feeling guilty. faz-nos nos sentir culpados, He brings fear, traz-nos medo, hate, ódio, shame, and condemnation. vergonha e condenação. You know, and it allows the devil to actually accuse us. E permite com que o diabo possa nos acusar. And again, it brings death penalty to all of us. E novamente nos traz a pena de morte. You know, people say, but no, that's just a biblical perspective. Há muita gente que diz, não, é só uma perspectiva bíblica. You know, if you observe children, Se você observar as crianças, the first time they lie, a primeira vez que eles mentem, and then you tell them, no, that's not true. e você diz, não é You verdade, can actually feel the sorrow, você consegue perceber a dor, the guilt, a culpa. and they cry and they say, Daddy, I Eles didn't choram, want to dizem, say that. Pai, eu não queria This dizer was not isso. the plan. Não era meu plano. I just didn't want to get punished. Eu não queria ser castigado. So they lied Então eles mentem in order to cover de something. modo a cobrir algo. But remember, Mas lembre-se, it's not that they're actually repenting não themselves. significa que eles estão a se They're arrepender. just feeling the guilty. Só estão a sentir a culpa. For the parents in the house, you know what I'm talking Os pais about. que estão na casa, vocês sabem do que You eu see estou the falando. children look at you like, Você vê a criança, tu olha, yeah. Now I don't have any other way. I need to say it. não tem outra saída, só tem que falar. a So it's verdade. part of our human nature now Faz parte da nossa natureza as a humana, result of sin. como resultado do pecado. So we feel guilty Nos sentimos culpados
Because we know that whatever we did was wrong. Porque sabemos que qualquer que tenha sido a coisa que fizemos estava Some errada. people Algumas pessoas decide to live decidem viver with the guilt com a culpa and decide to live life as that. e seguem a vida desta But let me forma. tell you today, Mas deixa-lhe dizer that's hoje, not the plan of God for your life. este não é o plano de Deus para He a doesn't tua want vida. you to stay in guilt. Ele não quer que você fique He em wants you culpa. to have eternal life. Ele quer que você He tenha vida wants you eterna. to actually Na verdade, enjoy Ele quer que você the life desfrute that He has planned for you. da vida que Ele planificou para ti. So understand, Então entenda, sin is missing the mark. pecado é perder a meta. When people ask you what is sin, you will say, Quando as pessoas perguntarem o que é pecado, você dirá, okay, quando perguntarem para si o que é o pecado é virar o alvo. perder o alvo ou a meta. Ok, errar o alvo. Errar o alvo. Thank you. Errar o alvo. Errar o alvo. So instead of going towards the right direction, you're going the opposite Em vez de ir direction. na direção certa, você está aí na direção oposta. And as I said, the right direction is always seeking God's will. A direção certa é sempre procurar a vontade do It's Senhor. obedience. Obediência. Is understanding His plan and His purpose for your É life. entender o plano e propósito dele para a sua vida. But let me tell you, God had a plan. Mas deixa eu dizer, Deus tinha um plano. And this plan is so amazing. E este plano é tão incrível. This plan involved a life on exchange for other lives. Este plano envolvia a troca de uma vida por outras vidas. When you ask Jesus Christ to come to you as your Lord and Savior, Quando você pede a Jesus Cristo para se tornar o seu Senhor e Salvador, first, primeiro, God freed you from the power of darkness Deus te libertou do poder das trevas and brought you to the kingdom of His Son, Jesus e Christ. trouxe-te ao reino do seu Filho Jesus Cristo. And remember, Jesus died for you E lembra-se, Jesus morreu por to si, give you life para lhe dar vida and life in e abundance. vida em abundância. So when Jesus died, Então, quando Jesus morreu, all the sin todo o pecado in your life Na sua was vida. forgiven. foi perdoado. He's bringing you closer to God. Ele te traz mais próximo de Deus. Secondly, Segundo, you receive the share of the inheritance of God. você recebe uma parcela da herança do reino de Deus. If you open your Bibles in the book of Colossians 1, verse 12, Se vocês abriram vossos livros, as vossas Bíblias no livro de Colossenses 1, versículo 12, says that God the Father diz que Deus, o Pai, has made you able vos fez capacitados to have a share in all that He has prepared for you a ter uma parcela em tudo que Ele preparou in para His você, kingdom of life. no seu reino de vida. So, this experience Então, isto é a experiência of accepting Christ, de aceitar Jesus. it's called salvation. Esta experiência de aceitar a Jesus chama-se salvação. It's not the experience of coming to church. Não é a experiência de vir para a igreja, It's the experience of accepting Christ, é a experiência de aceitar a Cristo, of entering to His kingdom, de entrar no seu reino, to become a child of God. tornar um filho ou filha de Deus. Say to your neighbor, salvation. Diga ao seu vizinho, salvação. So salvation is not about coming to church. Salvação não é sobre vir para a igreja. Hey, hallelujah. Thank you, Pastor Sanya. I love those words. You can say Obrigado, that again. pastora. Hallelujah. Amém. Yes, my love. I'll continue. Dia. Because many people come to church, but they never accept Christ as their Lord and Savior. Muita gente vem para a igreja, mas não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Again, De novo, salvation salvação is giving your life, é entregar a sua vida, accepting Christ aceitar Jesus as your personal Lord and Savior. como seu Senhor e Salvador Is pessoal. understanding É entender that everything that you did in the past, que tudo que você fez the no Lord is passado, forgiving. o Senhor está a perdoar. He is giving you. Ele está a te dar. There's a term in English Há um termo em inglês and in Portuguese it's so e amazing em português é tão called incrível, novelty of life. chamada nobreza da vida, Novidade. novidade da vida. So which means that you are entering in something new. Isso significa que você está a entrar em algo novo. Imagine. Imagina. Let me just give you an example. Deixa eu só te dar um exemplo. For those who have done exams in life, Para aqueles que já I'm saying fizeram school exams, exames da escola, tests, testes, and you are supposed to do a certain test. é suposto você fazer um certo teste.
but you were not well prepared. mas você não está bem preparado. But the result was so good. Mas o resultado foi tão And you bom. know that you're moving from a certain grade to E another. você sabe que está a transitar de classe. And you know it was because of that specific test E você sabe que é that you especificamente did esse exame que você fez. that now you are able to say, I'm Que entering você é into capaz de grade dizer, 6. estou a entrar na 6ª classe. Hey, what is the feeling? Isn't it good? Qual é a sensação? Não é bom? Isn't it good? Wow. So I'm no longer a student of grade 5. Já não sou um estudante da I'm 5ª classe. actually a student of grade 6. Já sou um estudante da 6ª So when you classe. accept Christ, Quando você you're aceita actually Jesus, saying, I'm no longer living that life. você diz, já não estou a viver aquela vida. It's a conscious É decision. uma decisão consciente. Amen, church. Amém, igreja? You decide. Você decide. No one will decide for you. Ninguém vai decidir por si. This salvation Esta salvação is for you é para si, alone. apenas. And for the married people here in the house, E para os casados aqui na casa. you can say, but pastor, Mas eu vou dizer, pastor, I am the one who's saved. eu sou aquele que está Therefore, salvo. every member of my family is saved. Logo todos da minha casa também estão That's a salvos. lie. Isso é uma mentira. That's a lie. Isso é uma mentira. It's a big lie. É uma grande mentira. Because salvation Porque salvação has to do with an individual relationship tem a ver com uma relação with your Lord individual and Savior. com teu Senhor e Salvador. Because who accepts the novelty of life? It's Quem aceita a novidade you. da vida é você, not your family. não é sua família. Who is saying, Jesus, enter into my life? Quem que está a dizer, Jesus entra na minha vida? It's you, É você, not your relative. não sua família. So remember, Então lembre-se, if you want to see your family se saved, você quer ver a sua you família are the one who salva, need to tell them você é quem precisa falar a there eles is salvation in Christ que há Jesus. salvação em Cristo Jesus. He wants to save you. Ele quer salvar a He si. wants to give you life Ele quer lhe dar and vida an inheritance e uma herança that is greater que é than maior anything that you have que imagined. qualquer coisa que você já imaginou. So salvation Então salvação is individual. é individual. You know, if Jesus comes today Se Jesus voltar hoje and he says, I'm here to take my church, e ele disser, venho buscar a minha igreja, I tell you, if you don't have a personal relationship with him, eu te garanto que se você não tiver uma relação pessoal com ele, whoever is saved quem quer que seja salvo will be taken, vai ser levado and whoever is not e quem não estiver will salvo remain. vai ficar. They'll look at each other Vamos nos olhar and say, You e dizer, você too. também? I thought you were. Eu pensava que você... No. Não. I'm saying here in church. Eu estou a dizer aqui na igreja. I'm not saying this. I'm saying Não in estou a church. dizer na rua, estou aqui na igreja. You need to have a personal relationship with Você Jesus. precisa ter uma relação You need pessoal to com enter in Jesus. this kingdom. Você precisa entrar neste reino. Hallelujah. Amen. Amen. Amém. So, Então, salvation in Greek salvação em grego is soteria é soteria and comes from the word sozo. e vem da palavra sozo. And both words mean deliverance, E ambas as palavras significam libertação, Health. saúde, safety, segurança, rescue. resgate. Let me just ask you something. Deixa-me fazer uma pergunta. Have you ever been in a very dangerous situation Já esteve em uma situação tão perigosa and suddenly someone came e de repente alguém veio and helped you? e te ajudou? Yes? Sim? No? Não? Never? Nunca? For the ones who haven't experienced that, you are blessed. Para os que nunca tiveram essa experiência, vocês são abençoados. You know, there are times when you need someone to help you. Há momentos em que você precisa de And alguém para when te the socorrer. help E comes, quando o socorro chega, you know that you are safe. você sabe que está seguro. Amen. You know, I'll always say that I'm blessed for having my brothers-in-law. Eu sempre digo que eu sou muito abençoado por ter os meus cunhados. No, it's so amazing É tão incrível. that one day I just needed one small information, E um dia eu precisava de uma pequena informação. and I spoke to my sister. Então eu falei com a minha irmã. I said, no, just talk to Mario. Então disse, fala com o Mário. He will give you. Ele vai te dar a informação. And he gave me. E ele me deu a I was like, informação. that's so easy. E foi tão fácil. So it was like a life-changing moment. Foi um momento de It transformação de seems vida. like a small thing, Parecia uma coisa but pequena, actually helped me a lot. mas me ajudou bastante. So salvation, Então salvação it's like when you're out of that moment of é danger quando você sai daquele momento de and perigo you are preserved e você é preservado and you can continue to breathe e pode continuar a and say, respirar I am e alive. dizer eu estou vivo. So if you're feeling drained, Então se você se sente drenado, depressed, deprimido, without understanding your future, sem entender o seu futuro, not knowing where your true north
sem is, saber onde é a sua direção, I invite you to know eu Jesus. te convido a conhecer Jesus. I invite you to know Eu Jesus. te convido a conhecer Jesus. He will give you Ele vai te dar life, vida, a hope, esperança and a future. e futuro. Because only He can Porque save you. apenas Ele pode te salvar. Salvation is not coming from man, Salvação não vem do homem, it comes from Jesus. vem de Jesus. But it's important that you repent yourself. Mas é importante que você se arrependa. Can everybody say repent? Alguém pode dizer arrependimento. Say repent. Arrependimento. People have guilt. As pessoas carregam culpa, They feel guilty. sentem-se culpadas, But most of them, they don't repent. mas muitos não se arrependem. Please open your Bibles Por favor, abram suas Bíblias and in the book no livro. of, I wanted to actually take you to a different scripture. In the book of Colossians 1:13 to 14. No livro de Colossenses 1, 13 e 14. If you're there, say hallelujah. Se já estão lá, por favor, digam aleluia. Can somebody read for me? Alguém pode ler para mim? For he rescued us from the dominion of darkness and brought us into his kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. So you can only be forgiven Você só pode ser perdoado when you give your life to Christ. quando você entrega a sua vida a Cristo. If you also go to the book of 2 Corinthians 5, verse 17, Se você for ao segundo livro de Coríntios 17, says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. se alguém está em Cristo, nova criatura é. The old has gone, O velho ficou, behold, the new has come. contempla-se o novo. So we need to understand Temos que entender that repentance que o arrependimento has to do with first understanding that you're giving your life to Christ, tem a ver com você primeiro entender que está but you're entregando a sua saying vida a that Cristo whatever I lived in the past, e dizer que o que eu vivi no passado it's no longer part of me. já não faz parte de mim. I become a new creation. Eu me tornei uma nova criação. You don't need to try to be good. Você não precisa tentar ser bom. We were here on Friday and we were talking about church government, sorry. Estávamos aqui a falar na sexta-feira sobre a governação da igreja And one of the key understandings that I have, e um dos entendimentos principais que eu tenho some people think that by coming to church, é que algumas pessoas pensam que ao vir à igreja they are Christians são cristãos and that they are saved. e que estão salvos And they try to do good, e tentam ser boas pessoas even without understanding salvation. sem entender salvação. But it's not about your self-effort. Mas não é sobre o teu esforço pessoal. It's about understanding that your life can only be changed É sobre entender que a sua vida só pode ser when mudada first you acknowledge your sin. quando primeiro você reconhece o seu pecado. You are sorry to God Você lamenta diante de for the Deus things that you have done. pelas coisas que você fez. And then you say, God, forgive me. E você diz, Senhor, me perdoe. Whatever I've done in the past, I don't want to be that person Tudo que eu anymore. fiz no passado, não quero mais ser essa pessoa. I'm not part of that story Já anymore. não quero ser parte dessa história. You will change my mind Você vai mudar a minha mente and my behavior. e o meu comportamento. So repentance Então, is not just arrependimento based on words, Não é só palavra, but it is actually based in é actions. também baseado em There ações. is a change in the way you think. Há uma mudança na sua forma de pensar. And then you have a change in the way you act. Então depois você tem uma mudança na forma de agir. Say to your neighbor, Diga ao seu vizinho, repent is not about feeling sorry, arrependimento não é sobre se sentir mal. but it's actually change of mind É mudança de mente and behavior. e de comportamento. You know, I have a good friend called Rosario, Sabe, eu tenho um bom amigo chamado Rosário. and we used to have this quote when we used to visit some ministries when we were young. We were actually young. E nós éramos jovens e fazíamos visita a alguns ministérios. You know, being young is so good. Ser jovem é tão bom. Pastor Igor knows the story. Pastor Igor conhece essa história. One of the things that would happen, E uma das coisas que acontecia, so Pastor Agrippa will teach, Pastor Agripa ensinava-nos. and then at the end, E depois, no fim, Brother Rosario will come to me and say, irmão Rosário vinha a mim e dizia, G, G, they're preaching against our sins. estão a pregar contra nossos pecados. Ei, Did you hear it? você ouviu?
It's tough, huh? É duro. They're preaching against our sins. Estão a pregar contra nossos pecados. So I didn't say yes Eu dizia assim, because the word was entering, porque a palavra entrava, was going deeper. ia no fundo. And then he would encourage me like, Ele hey, me encorajava. we tipo, need "Ei, to change. Temos que mudar. We need to change, brother. Temos que mudar. Brother, we need to change. Precisamos And it was mudar. so good. It was Era so tão good. bom. And sometimes we forget about that. Às vezes nos esquecemos. We hear the word, Ouvimos a palavra we let it out. e deixamos ela ir. It's just a funnel or kind of a tunnel. É como se fosse túnel ou funil que We só don't allow entra e it to depois stay. não permitimos que We ela don't allow it permaneça. to dwell in us. Que ela permaneça em Because nós. the change that you want to see Porque a mudança que você quer ver depends on your decision. depende na sua Say to your decisão. neighbor, your decision. Diga ao seu vizinho sua decisão. Hallelujah. Aleluia. And we know these days we are filled with gospel of getting things. Então, hoje em dia estamos tão cheios desse evangelho de obter coisas, But the true gospel is salvation of your soul. mas o verdadeiro evangelho é a salvação da sua alma. Your soul A matters. sua alma importa. And this is why I'm saying this today. E é por isso que estou a dizer isso hoje. Because you need to understand that this kingdom is amazing. Porque você tem que perceber que esse reino é incrível. It's not just about feeling sorry. Não é sobre só It's about saying, lamentar. I want to É change. sobre mudar. And say, Holy E Spirit, dizer, Espírito Santo, help me to change. me ajude a mudar. Teach me. Me ensina. Guide me. Me guia. Walk with me. Caminha comigo. Amen. But because we know that we cannot do it alone, Mas porque sabemos que nós não podemos conseguir sozinhos, we need grace. nós precisamos da Can graça. everybody shout grace? Podemos gritar graça. Grace. Graça. Say grace. Diga graça. If we have a sister called Grace, we are not calling you. Temos uma irmã chamada Graça, não estamos a lhe chamar. We are saying the grace of God. Estamos a falar da graça do Senhor. Hallelujah. Amém. And this grace is unmerited favor. E a graça é um favor imerecido, Because we didn't deserve it. We don't deserve it porque naturally. nós não merecemos por natureza. So the Lord, Então o Senhor, when He saves us, quando Ele nos salva, it's by His grace. é pela sua And graça. it's not by works. E não é pelo trabalho ou pelas obras. Let's open our Bibles, the book of Ephesians 1, Vamos verses abrir 4. o nosso livro, to 6. Efésios 1, Ephesians is in the New Testament. está no Novo Testamento. So if you can open your Bibles, Se seguirem abrir vossas Bíblias, Ephesians 1, Efésios 1, 4 to 6. 4 até 6. Says that even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him, He has predestined us for adoption to Himself as sons through Christ Jesus, according to the purpose of His will. Ephesians 1, hallelujah, 4 to 6. 4 a 6 diz: So let me just finish verse 6. To the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved. Amen. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Amen. So, through grace Então, a verdadeira graça in Christ, em Cristo, we are saved. nós somos salvos. And it's not because of the things we do. E não é sobre as coisas que nós fazemos. Because as we said, Porque como the nós wage dizemos, of sin is death. o salário do pecado é a And morte. all mankind fell short of the glory of God. E toda a humanidade caiu. But diante da God graça has de a Deus. plan since the beginning of time, Mas Deus tem or even plano before the beginning of time. desde o início ou antes do início dos tempos. And this plan included grace. E este plano inclui a graça. It doesn't mean that you have to make effort in order to do things. Não significa que você tem que fazer esforço para conseguir alcançar as Because coisas. this grace brings forgiveness, Porque a graça dele traz perdão, righteousness, santidade, which is right standing before God, que é estar reto diante do Senhor, and victory over sin. e vitória sobre o pecado. And I like to give this example. Eu gosto de dar este exemplo. Imagine Imagina, you are guilty of doing something wrong, você é culpado de fazer algo errado and you are supposed to go to jail. e você deveria ir para a cadeia. And it's judgment
It's Judgment Day, E é dia de julgamento. and the judge is there, E o juiz está aí. and he's saying, E ele disse: your a sentence sua sentença is that you're going to jail. é que você vai para a cadeia. But suddenly, Mas de repente, Jesus Jesus comes and says, vem e diz: I know eu sei he has done it wrong, que ele fez but I errado, will go mas eu vou on his behalf. na conta He dele. took your place, Ele tomou o seu your lugar, position, a sua by posição, dying on that cross ao morrer naquela to cruz, give you life para te dar vida, when you are supposed to die, quando era suposto to que você give you a morrer, hope para dar and esperança. salvation. E salvação. He justified Ele justificou all the wrong things todos os that erros happened in the past que aconteceram and no said passado. you E deserve disse: você a merece new life uma vida in nova the kingdom. no reino. Amen. Amém. When you are supposed to be beaten, Quando era suposto você levar porrada, remember, when you're Lembre-se. supposed to be beaten, quando era suposto você levar porrada, he was ele era because of you. por causa de ti. When you're supposed to die Quando era suposto você morrer, died. ele morreu for your sake, pela tua salvação, so that you could have life. para que você pudesse ter vida. And he's calling you, E te chama, saying, I have more. dizendo: eu tenho mais, I want to give you more. quero te dar mais. As you enter into my kingdom. Conforme você entra no meu reino. Hallelujah. Amém. So please understand, Por favor, it's entenda. not about trying to do good. Não é sobre tentar fazer o It's certo. about É repentance. sobre arrependimento. It's about É grace. sobre graça. It's about understanding É sobre that he entender is que ele é the only one o único that can carry you. que pode te carregar. Hallelujah. I was now preaching, I'll stop. Eu estava a pregar, vou parar. So what now? Então, o que vem a seguir? So you need to understand that you have, Você tem que perceber que você tem, and actually you are a spirit que você é um espírito who has a soul que tem uma alma and lives in the body. e que vive num corpo. Can you please repeat this with me? I'll start in English, then you'll say it in Portuguese. Say, I am a spirit, and I have a soul, and I dwell in a body. Então diga comigo: eu sou um espírito que possui uma alma que vive num corpo. So your spirit interacts with God. Então, o seu espírito interage com Deus. Your soul has to do with your reasoning, A sua alma tem a ver com o seu raciocínio, your emotion, and your will. suas emoções e suas vontades. Your body O seu corpo is the one that interacts with the world. é um que interage com o mundo físico. And because it interacts with the world, E porque interage com o it's mundo, easy to manipulate your soul. é muito fácil manipular a sua Because alma. what you take in Porque aquilo que você will consome feed your soul. vai alimentar a sua alma. You will drive your will and your emotions. Vai conduzir a sua vontade e emoções. But understand we were created as a spirit. Mas entenda, nós fomos criados como um espírito. So this spirit is connected to God. E esse espírito está And conectado a when you Deus. accept Christ as your Lord and E Savior, quando você aceita Cristo como this seu Senhor e spirit is Salvador, brought back to life. esse espírito volta à vida. Understanding Entender that the connection with the que a Creator conexão com o Criador still exists. ainda existe. And your soul E a tua alma starts to be refreshed começa a ser as refrescada. you read the Word of God, Conforme você lê as a the palavra Holy de Deus, Spirit teaches you. Conforme o Espírito You Santo start te learning ensina. like, Você wow, aprende que, uau, it's not about what I was thinking. não era o que eu estava a pensar. You know, sometimes you're so hard to be Às convinced, vezes é tão duro de but ser the Holy convencido. Spirit Mas o Espírito can Santo teach you, pode te can ensinar, help you, pode te can ajudar, clarify things. pode clarificar as So He will coisas. show you E ele vai te that, mostrar hey, it's not about being emotional. não é sobre ser emocional. Accept the correction Aceita a correção, because you're doing it wrong. porque você está a falhar. Because if it is for your own will, Porque se fosse da tua say, vontade, this só, pastor is just preaching against me. é só dizer, pastor, está a Let me pregar go contra home. mim. Deixa eu ir para I'll casa never come back to that church e não again. volto mais para aquela igreja. Isn't it? Não é? Because some people go like, but Então, why? tipo, por quê? I wanted to hear about blessings. Não, eu quero ouvir sobre bênção só. Multiplication of bread, Multiplicação do pão, oil and flour. óleo e farinha. And you forget about your soul. E você está a esquecer a tua alma. Church, Igreja, remember, lembre-se. seek ye first the kingdom of God. Buscai primeiro o reino de And Deus. seeking this kingdom E na busca deste reino, is understanding your identity in the kingdom first. entender a sua identidade neste You reino are primeiro. a child of God. Você é uma criança de Being a Deus. child of God, E ser uma criança de you Deus, need to know você precisa saber that having the understanding of who you are que ter o entendimento de quem você é is more important than the things that you get. é mais importante do que as coisas que você pode oferir. Amen. Amém? Imagine. Let me Imagine. just give you this small
information. Vou dar esta pequena informação. You know Você sabia that your father que o seu pai owns the universe. é dono do universo? And you are still saying, E você ainda diz, Father, pai, Father, pai, I need eu preciso one star. uma estrela, One star. uma estrela. And he always reminds you, saying, Ele só me wait, lembra, ei, calma, it's not about the não star. é sobre as estrelas, It's already yours. já são tuas. It's about knowing who you are. É sobre você saber a tua Do you identidade. know who you are? Você sabe quem você Do é? you understand what it means to be a child of God? Você entende o que é ser um filho de Deus? Being born again. De ser nascido de novo? So I'm just reminding you that. Então estou-te a lembrar isso. Amen. É. So it's not about the things that you get. Não é sobre as coisas que você It's pode about obter. who you are. É sobre quem você é. And sometimes you don't receive the blessings that you want Às vezes você não recebe as bênçãos que because você you quer. don't know who you are. Porque você não sabe quem And você that's é. why some people are still fighting God. É por isso que algumas pessoas ainda estão a lutar contra Deus. As a friend of mine said in Shimoyo, stop it, Como disse um amigo em Chimoio, para Divesh. forever. You need to seek God. Você tem que buscar ao Senhor. So we need to understand that we need Him more and more. Temos que entender que precisamos dele mais e mais. So there is the knowledge that means that if you have Christ, Então há o conhecimento que diz que se tu tens Cristo, your mind should be renewed a sua mente deveria ser renovada. according to Romans 12, De acordo com Romanos 12. verse 2. Romanos 12, 2. I'll ask the media team to project it as I quickly go towards the end. Vou pedir à equipe de mídia para So colocar. our understanding needs to be renewed in Christ. O nosso entendimento deve ser renovado em Those Cristo. battles because of your emotions, Essas batalhas por causa Your das suas will. emoções, vontades, your mindset, sua mentalidade. when you are filled with the Word of God Quando você está cheio da and when palavra you're de Deus filled with the Holy Spirit, e do Espírito Santo, things can change. as coisas podem mudar. So I want to encourage you Então eu quero te encorajar, first to repent primeiro a se arrepender and saying, Lord, e dizer: Senhor, I need you more. eu preciso mais de ti. I am a sinner. Eu sou um pecador. That is an identity. Isto é uma identidade. But I want to become a child of Mas God eu quero me tornar um filho ou filha de Deus. because these are totally different Porque identities. são identidades totalmente opostas. Being a child of God Ser um filho de Deus means that you are a new creation, significa que você é uma criatura nova, that you are no longer a slave to sin. que já não é escravo do pecado. You don't belong to the darkness, Você não pertence às but you trevas, belong to His marvelous light. mas pertence à sua maravilhosa luz. So, for the first time during a service, Então, pela primeira vez durante um culto, I'll make a question. eu vou fazer uma pergunta. Is there any question for me? Há alguma pergunta da vossa parte? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que gostaria de fazer? Don't be shy. Ask Him. Pode perguntar. Amen. And as I say, this is important, church. Como eu dizia, isto é importante. We are igreja. a word-based church. Somos uma If igreja you don't baseada come na to the palavra. training, Se você não vê o the treinamento, training will come to you. o treinamento virá assim. Amen. Amém. Amen. If you don't come to the equipping track, Se você não vem para o nosso equipping track, we'll bring it to you. nós vamos trazer até si. Because we want you. Porque nós queremos que grow. você cresça. Amen. We want you to understand the Word of God. Queremos que você entenda a palavra do Senhor. And above all, the kingdom of God. E acima de tudo, o reino de Deus. So next week, Então, próxima we're going to semana, dwell on the topic, the nature of the kingdom. vamos navegar o tema A Natureza do Reino. So today, remember, Hoje, lembre-se, understand entenda, repentance arrependimento is a change of mind é uma mudança de mentalidade that results in the change of behavior. que resulta na mudança de It's comportamento. not, salvation is not by works Salvação não é sobre as obras or your self-effort, ou os teus esforços pessoais, but it is through Christ Jesus, mas é através de Cristo Jesus, by grace. pela graça. Amen. Amém. Understand Entenda that you are a spirit que você é um espírito that has a que soul tem uma alma and dwells and lives in the body. e que vive dentro de um corpo. And we need to renew our understanding Então nós precisamos renovar nosso in order entendimento to live de modo a viver in the novelty of life. na novidade da vida. Amen. Amém. You know, if you need the booklet, Se vocês precisarem do panfleto, do folheto, I know we have some, eu sei que temos alguns,
But you can ask Brother Beto. Então vocês podem pedir ao irmão Beto, que está ao fundo, He's raising his hand at the end of the service, no fim do culto, and he will share this material with you. e vai partilhar este material convosco. And as I said, E como eu disse, it's important for us to understand things. é importante que nós entendamos as coisas. And we need to really be clear of who we are. Temos que ter clareza sobre quem nós And somos. as we understand the kingdom of E God, conforme entendemos o reino de it will Deus, be much more easier for you to understand the other preachings. vai ser mais fácil vocês entenderem as outras And pregações. when someone joins the church for the first time, Quando alguém se junta à igreja pela you'll say, primeira vez, attend the trainings, você vai dizer, venham aos treinamentos, because you'll understand even more porque você vai entender ainda mais about God. sobre Deus. Let us stand, church. Vamos levantar a igreja. Hallelujah. Our God is good. Nosso Deus é bom. You know, it's a blessing to deliver this training on a Sunday. É uma bênção poder entregar este treinamento no domingo. And sometimes seems breaking protocol, Às vezes parece que é quebra de protocolo, but again, mas de novo, you know, I want us all to grow in this word. eu quero que nós cresçamos nesta I want palavra, us to understand it, que nós so that entendamos, when you're outside, para que quando estivermos lá fora, you go like, wow, você fique tipo, you uau, know, we are children of God, somos filhos de Deus, saved by Christ. salvos por Cristo. Wow, Uau, I have a new life. tenho uma vida nova. I can experience this new life in Christ. Posso experimentar essa The vida em Holy Cristo. Spirit dwells in me. O Espírito Santo vive em mim. And it's not about what the pastor E says, não é sobre o que o pastor but diz, actually walking with the word. mas caminhar com a palavra. Hallelujah. Amém. Let us pray. Vamos orar. Lord Jesus, I thank you. Senhor Jesus, te I agradecemos. thank you for your grace. Te agradecemos pela tua I graça, thank you for your love. pelo teu amor. I thank you, Lord, for helping us to understand even more who you are. Te agradeço por nos permitir entender mais quem Teach tu us, és. Lord, to grow. Ensina-nos a crescer, Because sometimes, Lord, we walk in darkness without understanding. porque às vezes caminhamos entre trevas sem saber. And sometimes we go back E às vezes recuamos, because we don't dwell in the word. porque não percebemos a palavra. But now, Lord, we are saying it's time Nós dizemos agora, Senhor, que é o tempo to go back to the roots, de voltar ao caminho, to understand what you say. para entender aquilo que And tu Lord, I dizes. pray E Senhor, eu oro for every individual, for every family. por todos os indivíduos e famílias. And Lord, I pray, Lord, that you help them to understand you more. E Senhor, que os ajude a entender-te mais. And Lord, may they understand that your kingdom Que eles possam entender que o seu reino is not about eating or drinking. não é sobre comida e bebida. It's about dwelling in you. É sobre permanecer em It's ti. about having the Holy É Spirit. sobre ter o Espírito It's Santo. about walking, É sobre caminhar. understanding my new Sobre identity entender a minha nova as a child identidade of God. como filho de Deus. Lord, bless us, Senhor, nos guide abençoe. us, Nos guie. help us, Lord, Nos ajude, Senhor. encourage us, Lord, Nos encoraje. because I know, Lord, Porque eu sei, Senhor, we have expectations. temos expectativas. But Lord, your great expectation Mas, Senhor, is that we repent a tua expectativa é que nos ourselves arrependamos and come back to e you. voltemos a si. And Lord, that we embrace you E, Senhor, eu te abraço and accept e you te as our aceitamos personal Lord and Savior. como nosso Senhor e Salvador So, Lord Jesus, I pessoal. thank you for your love. Senhor Jesus, te I agradeço pelo teu thank you for amor, your grace. pela tua graça. Without you, we cannot do it, Sem Lord. ti não podemos conseguir, It's Senhor. only through you and in you. É só através de ti e em ti, Senhor. So, Lord, I thank you for every person in this Então, house Senhor, te agradeço por todas as For pessoas those who nesta know casa, you. para os que te conhecem and for those who don't. e para os que não te conhecem. Lord, may you continue to bless them Senhor, que o Senhor continue a abençoar as they become citizens of your kingdom. conforme eles tornam-se cidadãos no teu reino. Amen. Amém. Amém. Amen. Hallelujah. Amém. Hallelujah.